Alô, Libertas, tudo bem? Estamos começando mais um episódio de entrevistando alguns profissionais esse mês com os artistas. Hoje a gente vai trazer diversas personalidades. Nós temos pintores, pixel artists, ilustradores de maneira geral. E esse mês eu queria começar com esse rapaz maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer no DOF, que já teve um episodinho falando um pouco sobre DOF, onde eu encontrei um cara que ele faz pinturas de miniaturas, cenários diversos. Eu achei incrível, ele mostrou no Instagram, depois eu vou deixar tanto aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco mais. A gente bateu um papo rapidinho porque estava numa correria, então hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo e vocês também, mais um artista aí. E obviamente a gente vai trocar umas ideias. Então, Pete, seja muito bem-vindo. Pá, muito obrigado aí, obrigado pelo convite. Então, bora lá. Aqui esse canal a gente gosta de falar sobre world building de uma maneira geral, então construção de cenário, muitas vezes utilização de semiótica, cores e sombras, mistérios e tudo mais. Mas a gente Uhum. também gosta de falar um pouco sobre a própria essência, colocar um pouco a sua cara, as suas personalidades. Então, para começo de conversa, eu queria saber de onde surgiu essa vontade sua de seguiram meio que essa carreira de pinturas de miniatura. Cara, é bem recente, na verdade, porque eu comecei a jogar RPG em 2023, em fevereiro de 23. Então faz pouquíssimo tempo comparado com a galera que joga de RPG, assim, né? E aí meio que uma coisa levou a outra, assim, eu tava jogando RPG ali no início, na mesa, na loja aqui da cidade. Daí eu comecei a ver, que tinha miniatura e tal, aí eu joguei uma mesa que tinha umas miniaturas pintadas. Eu olhei e falei, cara, isso deve ser legal de fazer. E aí, meio que uma coisa falando, outra, assim, cada vez eu fui me interessando mais, aí fui pesquisando na internet como faz. Aí tive bastante sorte no caminho, assim, de esbarrar com pessoas que puderam me ajudar bastante. E daí eu pintei minha primeira miniatura, gostei muito do resultado e gostei muito da arte em si. E daí fui cada vez mais, aí consegui contato com empresas que começaram a me dar miniatura para eu pintar. Então, eu tive essa sorte também de, desde o início já, eu ter sempre material disponível. Então, eu sempre tinha miniatura para pintar. Também tive sorte de ter acesso às tintas próprias para o hobby, né? E daí, basicamente, no 2023 inteiro, eu fiquei no hobby mesmo. Sim, nunca pensando em melhorar, sempre pensando em me divertir, assim, mas foi uma coisa meio natural e melhorando. E aí até que chegou um momento que eu criei um Instagram para saber, para ficar meio de álbum de fotografia assim nas minhas miniaturas. E as coisas foram acontecendo assim, foram chegando oportunidades, eu fui aproveitando, mas basicamente eu pinto assim há um ano e meio, mais ou menos. E você já tem alguma veia artística ou você se descobriu nesse Não, 23? não, nunca tinha feito nada, assim, eu sempre fui muito mais voltado para ser atleta, assim. Eu joguei basquete, eu moro na praia, né? Então sempre surfei, mas nunca tinha feito nada artístico assim. Foi uma surpresa até pra mim. Maravilha. E assim, quando você falou de, eu recebi alguns materiais e tudo mais, você começou também jogando RPG e viu que existia também os materiaizinhos aqui e ali. Você é mais fã de pintura mais de criaturas? Você gosta de fazer cenários? Você é de mais assim, mais da criatura em si ou do ambiente onde ela tá em volta? Cara, hoje, se fosse pra me definir como alguma coisa, eu me definiria como pintor de miniaturas para RPG especializado em criaturas, não é nem nos heróis. Tipo, por mim, se fosse uma escolha só minha, eu acho que eu pintaria exclusivamente criaturas, assim. É com certeza a parte que eu mais gosto de fazer e criar, e é onde eu vejo que tem mais espaço para tu poder colocar tua visão artística, tua personalidade, que às vezes são miniaturas maiores, elas permitem uma criação maior, sabe? Tanto, sei lá, tu vai pintar um elfo, ele já tem meio que pré-estabelecido
quais são as cores, quais são as estéticas, sabe? Até a própria miniatura ela já vem de uma forma, mas às vezes se eu for pintar sei lá, recentemente pintar um verme púrpura lá, Giant Purple Worm, cria bastante abertura, assim, tanto em quais tons de roxo eu vou usar, qual, sabe? Eu gosto muito, principalmente de criaturas. E você está falando assim da construção em cima de criaturas. Quando você pinta, você pensa em alguma história? Ou você, no caso, assim, fala assim, hoje eu tô afim disso, hoje eu tô afim de ser mais trevoso, ou existe alguma contação de história mental? Como que é mais ou menos a sua escolha na hora de definir se você vai colocar esse tom ou esse aquele outro tom? Cara, é 100% estética, assim, não necessariamente é uma história. É, eu, eu costumo dizer que eu converso com a miniatura para ela me explicar como ela quer ser feita, sabe? Mas é uma metáfora, assim, né? Mas eu vou muito, por exemplo, da posição que a criatura tá. Se ela tá numa posição mais agressiva ou se ela tá numa posição mais neutra. Se dependendo também se eu escolho um tom base, por exemplo, numa criatura que tem mais de uma cor predominante, por exemplo, uma quimera, que ela vai ter a cabeça do dragão vermelho, mas ela vai ter uma cabeça de um leão e um bode, né? Então, se eu pego um tom de amarelo específico para a juba do leão, eu vou tentar manter uma estética parecida pro vermelho da cabeça do dragão, sabe? Eu tento manter uma estética coesa, mas não necessariamente eu vou por um clima. A não ser, né, que daí seja uma encomenda, que seja um. Porque o que acontece muito é as minhas encomendas, eu pego quase campanhas inteiras para pintar. E daí eu tenho uma conversa com a pessoa antes sobre como é que vai ser essa campanha, entendeu? Aí, às vezes o cara fala, cara, é uma pegada mais terror. Aí eu faço uma pintura com uma estética muito mais horror, com bastante sangue, com uma estética mais, sei lá, Stranger Things da vida, assim, sabe? E às vezes é uma campanha, não, vai ser mais fantasia. E aí eu uso mais, sei lá, fadinhas, e daí isso é muito mais no tom da cor mesmo, sabe? Mas mas tento atualmente, quando são as miniaturas para mim, eu venho tentando criar uma estética característica minha, sabe? É, eu venho tentando fazer de uma forma que alguém que conheça o meu trabalho enxergue uma miniatura e fala, cara, isso aqui foi o Pitts que pintou, não foi? Então eu tô indo para esse caminho agora. E qual seria mais ou menos essa pegada? Você tenta fazer mais por realismo, por hiperrealismo, brincadeira de cor, luz e sombra? Como que seria então esse, pelo menos o que você está talvez almejando ou o que você está construindo? Qual que seria a cara do Pitts então? Cara, eu não sei se tem uma palavra ainda, entendeu? Não, eu não sei definir ainda. Com certeza não é realismo, mas também não é fantasia, dados os termos de pintura, né? Quando tu vai fazer uma pintura fantasia, né? Com certeza não é. Então, eu gosto de dizer que é uma estética RPG, assim, é uma temática meio que essa temática de RPG fantasia medieval, sabe? É meio que a minha leitura sobre isso. Eu não acho que tem um nome e eu nem sei se eu consigo dar um nome, sabe? Mas é a meu talvez pode ser isso. O meu entendimento sobre qual é a estética de RPG de fantasia medieval. Acho que esse é o estilo. Certo, e você disse que prefere mais as criaturas ao invés de dos heróis como forma, porque normalmente elas são maiores, às vezes mais diversificadas, e você consegue fugir um pouco mais dos estereótipos em cima da sua criação. Então, por exemplo, se por acaso, assim, no caso, eu vou te entregar, vou te mandar um dragão para você pintar, não fazer não, uma encomenda, seria para você realmente ter o material, e você recebe, por exemplo, um dragão do tipo Game of Thrones que
não são quatro patas, é né, as duas asas de cima, meio que um inverno, não necessariamente um dragão. Uhum. Se eu fosse entregar para você agora, como que seria mais ou menos o seu roteiro de criação? No caso, vou, no caso, sentar para pintar e fazer um videozinho em cima. Como que seria o seu passo a passo do momento que você chega à miniatura ao momento que você fala, terminei? Mas tu não me falaria nada. Tipo, tu ia falar, faz o que tu quiser, e, e eu ia só, basicamente, eu ia reconhecer que é um dragão estilo um Game of Thrones, assim. Um inverno pescoçudo. É, tipo isso, você recebeu Cara, e agora só vai. uhum. Cara, provavelmente eu não iria pros tons dos dragões cromáticos de D&D, que acho que é a primeira coisa, porque eu acho que eles são muito famosos, então as pessoas batem o olho e já pensam, tipo, ah, isso é um dragão verde? Isso é um dragão azul? Ou tipo, por que que esse dragão tá azul se ele não é um dragão azul? Ainda mais o meu público, que é muito do RPG. Então eu já descartaria os cinco cromáticos, né? Que é o vermelho, o azul, o preto, o branco e o verde. Mas eu faria alguma coisa parecida. Então talvez eu iria para um dragão talvez mais amarelado, assim, um cor de areia. Eu gosto muito de pintar criaturas tipo estilo deserto, assim, sabe? Inclusive, o primeiro verme grandão que eu pintei foi inspirado nos do Duna. Então ele é amarelo, ele é de pedra, assim, ele é de como se fosse pedra de deserto, assim, sabe? Então eu gosto muito dessa pegada. Então provavelmente hoje, né, tipo, hoje, assim, né? Eu iria fazer um dragão mais nessa pegada, um dragão do deserto. E E daí ele, tipo, aí meio que é um pouco de feeling, assim. Eu ia primeiro fazer a parte de primer e dry brush para entender os detalhes. Perceberia muito na base se tem elementos que me indicam coisas que combinam, entendeu? Imagina se a escultura da base é todo verde, grama e água. Aí não faz sentido ter um dragão de deserto. Mas se a base for lisa, eu iria provavelmente hoje sim para um dragão amarelo e daí mais um amarelo areia, assim, não tão amarelo dourado. Quando você decide pegar a criatura, seja por encomenda ou seja por vontade, você tem algum tipo de material de apoio? No caso, por exemplo, hoje eu tô afim no caso de fazer um dragão desértico. Você tem assim uma base de dados na cabeça ou você faz um Pinterest ou algum outro lugar, vê um filme e fala assim, putz, acho que isso aqui combinaria tal coisa. Você faz uma pesquisa ou é 100% tipo ou de memória ou de feeling ou você tem essa pesquisa talvez ou prévia ou durante. Cara, eu vou muito mais pesquisar estéticas, entendeu? Então, se eu fosse fazer esse dragão do deserto que a gente tá conversando, eu ia muito mais para tipo, quais são as estéticas do deserto? Então, provavelmente eu ia atrás de países ali do Saara e eu ia querer ver fotos tipo de cidade, fotos de quais são os elementos reais das pessoas que vivem no deserto ou próximo ao deserto. Então, eu não iria direto numa criatura que alguém já fez desse jeito. Porque senão eu acho que eu fico muito influenciado a copiar, principalmente se for muito bom. Porque às vezes acontece isso que tu tá ali martelando e tu fala, tipo, tu tá ali procurando e tu vê, tipo, um dragão que tu fala, nossa, esse dragão ficou muito foda. Aí tu vai querer fazer igual, tá ligado? Tipo, pelo menos eu. Até meio que sem querer, assim, eu vou copiar. Porque tá muito foda, entendeu? Tá incrível. E é isso, cara. O que mais tu encontra na internet é artista incrível, sabe? Então eu prefiro ir para outro lado e daí eu vou pra uma estética do ambiente onde ele tá, e daí eu tento entender como ele seria dentro daquele ambiente. Claro que com um pouco de conhecimento que eu já tenho da vida, assim, né? Ou então às vezes eu procuro filme, sabe? Eu procuro, tipo, por exemplo, o próprio Duna tem uma estética futurista com algumas partes de deserto. Pegaria referências, talvez, naqueles países do Star Wars, aqueles planetas. Eu não sei nada de Star Wars, mas eu sei que tem uns planetas que são meio deserto, então poderia pegar umas referências ali. Pegaria referências na vida real mesmo, sabe? Por exemplo, se eu percebo que a miniatura ela tem uma coisa imponente, eu iria para, tipo, qual é hoje em dia a roupa formal de gala, tipo, se tem, né? Tipo, do Egito. Igual tem na Índia, por exemplo, aquelas roupas de casamento.
sabe? Tipo, tentaria pegar inspiração nessas coisas. Às vezes não tem. Eu tô te contando o caminho que eu faria. Eu iria por esse lado. Não, porque eu acho bem legal, porque uma coisa que eu gosto bastante de colocar como, não tarefinha, mas algo que ajuda nisso, é você buscar a essência e algo que você traz bastante forte nas suas criações, que é conversar. É uma coisa assim que muitas vezes as pessoas ficam assim, não, eu queria fazer assim, assim, assado. Só que às vezes você bate o olho e pergunta pro personagem o que você quer viver, o que você quer conduzir. Então eu acho legal você bater esse papo com a miniatura, né? Não precisa ser necessariamente literal, oi meu amiguinho agora, mas ter esse diálogo do assim, se a miniatura foi construída, né, segurando um cajado para cima, ou segurando um cajado para frente, ou um cajado para baixo, tem um porquê dele estar daquele jeito e assim meio que, não vou dizer uma história por trás, mas existe motivos no caso de se você protege o rosto assim, ou protege o rosto assim, ou protege o rosto assim, existe algum motivo e esse motivo às vezes pode interferir, às vezes no local, na situação e com isso você traz esse elemento. Eu queria saber uma dúvida que estava enquanto estava falando que me veio de que talvez as cores, os formatos, você coloca elementos na miniatura, no caso, por exemplo, puxa, caberia demais que estivesse segurando uma corda, mas não tem, você colocaria ou meio que você não modifica a miniatura, é só mais na base da pintura direta. Não, raramente faço. Raramente faço isso, mas depende muito. A verdade é essa. Quando, por exemplo, é uma pintura para uma empresa, por exemplo, Artificer, que é a minha patrocinadora principal, eu tendo muito a respeitar o trabalho do escultor. Até porque eu conheço eles, a gente troca ideia pra caramba. Então, eu sempre tento não inventar nada. Mas quando é uma miniatura pessoal, e aí eu converso ou sobre encomenda, ou uma miniatura minha, eu faço. Mas não é tão frequente, assim. Não é tão frequente. Eu costumo muito mais tirar coisas do que colocar. Porque, para mim, hoje, o maior desafio que eu vejo como um pintor é pegar miniaturas que, tipo, elas têm quantidades suficientes de detalhes. Volta e meia eu sinto que eu pego miniaturas que elas têm detalhes demais. Que, na minha visão, claro, né? Tipo, não tô falando que ninguém fez errado, mas eu acho que a miniatura tá muito carregada, às vezes por uma impressão pequena, talvez se ela fosse grande, cheia de detalhes faria sentido, mas como o pessoal vai jogar com uma coisa menor, eu acabo tirando. E isso por exemplo, passando a mesma tinta por cima mesmo, entendeu? Um lugar que tá cheio de detalhe, eu passo a mesma cor algumas vezes e acabo ofuscando aqueles detalhes, porque eu acho que da miniatura fica muito carregada. Eu passei um pouco por isso, porque depois daquela noite que a gente conversou, um colega meu que faz pixel art falou assim: Nossa, você viu que tinha um stand de pinturas lá no final do evento? Eu falei: Pô, quero muito. Fui pra lá, cheguei, aí eu falei assim: então, precisa comprar alguma miniatura? Ou vocês têm? Não, é só um workshop mesmo. Aí eles deram uma miniatura pra a gente pintar. Mano, era um negócio do tipo um pouco maior que essa tampa, não um pouco muito maior. E assim, é mago. Ele tinha bolsinha, tinha cinto, tinha um negócio Eu assim. acho que eu até tenho essa miniatura. Deixa eu ver, vê se não é essa aqui. Acho que se pá é porque é do. Parece meio que um necromantezinho assim. Essa Aí. aqui, não é? Ó? É exatamente essa, só que Essa aqui, né? tava quebrada a pontinha, então parece que era só um cajado. Ah, tá. Massa. Mano, Eu lembro. que negócio difícil, velho, porque tinha horas que parecia que você tinha que pintar com meio que com fio de cabelo se você quisesse pegar todas as coisas. Tanto que o rapaz Uhum. falou assim: ó, pra esse tipo de tamanho, evita detalhes, pinta, tipo, o cara tá de máscara, mas pinta tudo de branco, ou tudo de cor de pele, ou tudo da pele que você for fazer, porque senão você não vai conseguir trabalhar tudo. Aí me vem até esse detalhe que eu ia perguntar pra você.
No caso, tipo, por exemplo, eu quero começar a pintar, a brincar com o hobby de pintura. Por onde você acha que eu poderia começar nesse novo hobby? Cara, primeira coisa, eu acho que o ideal é tu entender se tu gosta da atividade, primeiro. E por isso que eu sempre indico miniatura grande. Ou na escala 75, né? Ou miniaturas de criaturas grandes. Pra ver se tu gosta disso. Porque assim, ó, tu vai passar muito tempo em cima de um boneco de resina. É isso, tudo. Tudo que é pintura de miniatura é isso. Então tu tem que entender se tu gosta dessa atividade. E claro que um boneco maior tem mais espaço para te trabalhar nele, tem mais margem de erro, logo mais margem de acerto, tu vai ver melhor o que tu pintou, o teu resultado. Então eu sempre indico ou miniaturas de escala 75 se tu quer pintar humanoides, heróis, mas eu iria para criaturas grandes. Até usando o exemplo disso, hoje eu faço um tipo de workshop que é exatamente voltado para isso, que é basicamente para apresentar a pintura de miniatura para as pessoas. Não é um workshop para pintores, sabe? Eu não vou ensinar técnicas avançadas. Eu vou assim, ó, a gente vai pegar essa miniatura, eu mostro o modelo, é todo mundo com o mesmo modelo, e eu falo, vamos pintar junto para ver se tu gosta dessa atividade. Então, eu acho que exatamente isso. Cara, pega um monstro que tu gosta. Todo mundo tem seu monstro preferido. Sabe? Tipo, pega ali um dragão, enfim, o teu monstro preferido de D&D. Se for famoso, se for desses populares, o que não vai faltar é miniatura dele disponível na internet. Cara, e daí isso. Pega ele e compra só as tintas para pintar ele. Não sai comprando kit de 50 cores e gastando um monte de dinheiro, porque às vezes isso soma na frustração também, de tu não ter gostado, de tu não ter conseguido, sabe? Então eu acho que eu iria nisso, eu iria para as criaturas grandes. Você falou de tinta. Existe alguma tinta especial para isso ou é meio que assim, não, tal coisa, tal coisa? Ah, sim, sim, existe. Assim, a base de toda pintura é a tinta acrílica, tá? Que daí, por exemplo, no Brasil, a Acrylex, existem várias marcas, só que elas não são próprias para esse hobby. Então, hoje existem tintas acrílicas feitas para o hobby, que daí elas têm uma qualidade muito superior, principalmente de cobertura, que é quantas camadas de tinta tu precisa fazer para cobrir completamente ou para dar o tom que tu gostaria naquela miniatura. Apesar delas serem bem mais caras, por exemplo, como uma Acrylex, a quantidade que tu usa é muito pouco, sabe? Então elas duram muito. E assim, eu pinto bastante miniatura, tá ligado? E assim, eu tô acabando o meu primeiro potinho de tinta, que é um marrom que eu uso em tudo agora, sabe? Então, tipo, um ano e meio depois, cara, de pintando praticamente todos os dias. Então elas duram muito. Então, apesar de ser um pouco mais caras, eu acho que vale muito a pena se tu gostar. Claro, por isso que eu digo, começa com o baratinho, começa com acrylex, começa com pincel de papelaria. Se tu gostou da atividade, aí eu indico tu ir investindo aos poucos que daí vai valer muito a pena. Você acha que esse tipo de hobby requer algum tipo de estudo ou o estudo seria meio que uma coisa secundária, meio que pessoal? Porque, por exemplo, tem gente assim no meu canal que é artista que você fala, mano, que coisa maravilhosa. E tem gente que tá começando a rascunhar os seus mapas, rascunhando as suas criaturas. Aí muita gente meio que trava dizendo: ah, mas aqui eu não estudo colorimetria, ah, eu não estudo a paleta de cores, eu não conheço o que é quente, o que é frio, as cores contrastantes. Você acha que para início de hobby vale a pena o estudo ou é mais a nível se você quiser profissionalizar? Você acha que esse hobby requer ou não requer estudo? Depende muito de qual é a tua expectativa de resultado, entendeu?
Eu acho que o primeiro ponto é, cara, tem que estar sendo divertido. Esse é o primeiro termômetro para te fazer alguma coisa ou não, sabe? Por exemplo, se tu vai trabalhando da tua forma, tá divertido, e tu começa a entrar em momentos que, nossa, eu gostaria de fazer desse jeito, mas eu não faço ideia como fazer. Pô, será que tem um guia no YouTube? Será que existe um nome para essa técnica? Será que existe alguém que ensina a fazer desse jeito que eu queria fazer? Ou às vezes tu tá ali, principalmente no Instagram, tu vê uma miniatura e tu fala, caramba, que foda. Eu queria pintar desse jeito. O que que ele fez? Sabe? Um exemplo muito bom disso na pintura é o metal não metálico, né? Que a gente chama de non-metallic metal, que é NMM ou NNM. Non-metallic metal. NMM, que é tu pintar uma espada, tu pintar um metal, sem usar tintas metálicas. Tu faz toda luz e sombra com tons de prata, de dourado, seja lá qual cor tu quer aplicar. Eu, particularmente, acho tu fazer isso com maestria a técnica mais difícil de pintura de miniatura. Então, eu acho que são pouquíssimas pessoas que vão conseguir fazer um metal não metálico muito bom sem nenhum estudo prévio ou pelo menos experiência, né? Porque daí a gente pode conversar sobre estudo prático e estudo teórico, sabe? Para mim, existe muito estudo prático que é ir tentando fazer até conseguir. Conhecer a solubilidade da tinta, conhecer como ela interage com diversos materiais, e tem um estudo teórico de entender sobre camadas, que existem vários cursos, tanto de brasileiro quanto gringo. Eu acho que para se divertir, se tu não quiser ter um resultado foda, cara, tu pode ir na tua, sabe? Se não, cara, algumas coisas tu vai precisar. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum curso, mas eu já estudei bastante por conta e eu entendo que talvez eu tenha uma facilidade para esse tipo de atividade. Sabe? Mas o não metallic metal é uma coisa que eu já tentei várias vezes por conta e eu percebi que eu vou ter que fazer algum curso, mas no futuro, quando eu sentir a necessidade de ter essa ferramenta, eu vou com certeza precisar fazer um curso, fazer uma mentoria com alguém, com certeza. Então você acha assim que caso você queira realmente começar no hobby, não necessita necessariamente, não, antes eu vou encomendar a miniatura, enquanto encomendo eu já vou abrir o meu canal, já abrir o canal no YouTube, eu já vou ver vídeo aquele outro, aquele outro. Você acha que é possível então você sentir a vibe antes mesmo de você meio que virar um cracudo e começar a ir atrás de outras coisas? Ah, com certeza. Com certeza, desde que tu não tenha expectativas altas sobre isso. Tipo, tu achar que sem estudo nenhum, tu vai pegar um negócio e vai fazer e vai ficar igual quem estuda, aí tu vai se frustrar. Mas com certeza, eu acho que a pintura de miniatura pode ser muito divertida sem só no feeling mesmo, só colocando tinta em cima da miniatura e se divertindo fazendo isso, assim, com certeza. Por acaso você tem algum artista que você meio que se inspirou, alguma coisa, por exemplo, assim, nossa, esse cara é legal, acompanha o conteúdo dele, brasileiro ou não, tem alguém que você fale, putz, não que eu queira ser o cara, mas é que tipo, pô, o cara faz um negócio assim, assado, talvez eu tente. Tem alguém que você é meio que fã? Cara, de pintura de miniatura, eu admiro muitos artistas, principalmente os brasileiros aqui. Mas inspiração, que é olhar e ter vontade de fazer arte, essas minhas inspirações vêm de fora, vêm de outros artistas, vêm de fora do mundo do RPG ou até mesmo da pintura de modo geral, assim. Tem um cara que se tu olhar ele e tu olhar os meus vídeos no Instagram, tu vai ver que é tipo completamente inspirado, porque eu até uso umas músicas muito parecidas que ele usa e tal, que é o Akira do RWB. Ele é um japonês que ele faz aqueles body kit de Porsche. É um trabalho muito específico. Mas, assim, toda a estética dele, toda, sei lá, aura dele é uma parada que eu assisto os vídeos dele
E é isso, e me dá vontade de fazer arte, não dá vontade necessariamente de pintar miniatura, sabe? É, outro cara que também me inspira muito, mas é porque daí eu também sou muito fã há muito tempo, é o Post Malone, que é o cantor, né? Eu acho ele, tipo, ele é meu artista top um assim, e, e toda a originalidade dele, assim, personalidade, me inspira em ter uma própria, sabe? Não ter a dele, mas ter uma. Eu acho que é muito mais para esse lado, assim. Eu sou inspirado a fazer o meu. E aí, daí de admiração de artistas, os dois principais que vêm na minha cabeça é o Craft World Studio, que o cara tem um conhecimento de cor, assim, que é absurdo, assim, tipo, ele é o cara, por exemplo, ele é o cara que tu olha uma miniatura e sabe que é dele, sabe? Ele já tem essa estética que eu busco, então, tipo, eu admiro muito isso nele. E o outro é eu acho que o Instagram dele é Flameon Miniatures, alguma coisa assim, Miniatures, Flameon Miniatures, que ele faz os metal não metálicos mais perfeitos do mundo, assim. Eu acho que tecnicamente ele eu considero ele um dos melhores pintores do mundo, assim, incrível, incrível, assim, é- ele faz algumas coisas, tipo, depois de um tempo, tu vê e tu sabe que uma pessoa fez. Não necessariamente tu sabe aplicar, mas tu entende o processo. Ele é um cara que eu olho e falo, cara, eu nem sei como. Tipo, é incrível, assim, é incrível. Incrível. Sim, e é legal porque quando você começa a se aprofundar um pouco no, em qualquer âmbito, na escrita, na pintura, no quadro, escultura e tudo mais, primeiro você tá naquele ramo de, nossa, eu admiro e não faço ideia do que é. Depois você evolui um pouco dizendo que, eu sei o que ele fez, mas ainda não consigo reproduzir. Até que chega uma hora que você fala assim, não, eu sei o que ele fez mais ou menos assim, e você consegue meio que reproduzir. Então eu acho muito legal você ver assim, a, ir buscando sempre esse melhoramento de, eu já consigo isso, agora eu conheço um cara que é mais foda naquilo, onde você consegue sempre te impulsionando, mas tem que tomar aquele cuidado de, no caso de, a pessoa chegou a esse ponto, eu quero ser tão boa quanto ela, mas aí eu não conseguia e você menospreza e você vai para outro. Então eu acho que realmente essa entender esse sentimento de se encontrar como artista em qualquer nível, escritor, escultor, pintor e tudo mais, se encontrar como artista, você se revela muito mais e você consegue evoluir muito mais do que, poxa, eu sou fã do, sei lá, do Patrick Rothfuss, do Brandon Sanderson, da J.K., eu quero fazer o próximo Harry Potter. Não, não faça o próximo Harry Potter, faça a tua história que tenha o impacto de Harry Potter, né? Sim, e com certeza. Eu acho que é isso, sim. Eu quero fazer. E eu acho até um dos pontos de eu perceber que eu vá ter uma longevidade nesse ramo é o fato de eu sempre ser fiel à minha visão artística. Então, assim, eu sempre explico para quem conversa comigo sobre isso que eu tive a sorte de que as pessoas quiseram comprar minha arte. E não que eu fiz a arte que eles queriam comprar, entendeu? Eu fiz uma arte e eu dei a sorte que tem público para isso. E não que eu fui atrás de entender o que as pessoas querem comprar e eu reproduzi aquilo. Então, eu enxergo que eu me mantendo nessa linha, é aí que eu vou evoluir artisticamente. E eu acho que as técnicas, elas são tipo ferramentas. Eventualmente tu consegue. Vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais fácil, mas como é uma questão de aprendizado, tu vai conseguir. Com dedicação suficiente, com conhecimento suficiente, tu vai conseguir ser tecnicamente muito bom. Só que eu acho que essa é outra questão. Não tem como ensinar alguém a ser artista, sabe? É uma parada que é uma característica quase única de cada um, que é uma mistura de vivência, de experiência, de referência com personalidade, e, e eu tento aflorar muito mais isso em mim do que a técnica específica, tipo, de virar um pintor extremamente técnico, apesar de eu querer ser e admirar muito quem é,
Hoje, eu ainda estou explorando muito mais a minha parte artística, mesmo essa visão artística. Você acha que vale a pena a pessoa que, por exemplo, puxa, eu gosto do hobby ou me descobri nele, quero começar a desenvolver, não talvez profissionalizar, mas realmente ter orgulho das minhas próprias coisas? Você acha que a pessoa é, tipo, não vou dizer assim primário, mas numa escala, você acha que o tecnicismo e a sensibilidade, qual que seria, qual proporção você colocaria de talvez ou pessoalmente ou o que você busca? Como que você dividiria esse profissionalismo no nível técnico e do nível sensitivo feeling? Qual que seriam as proporções? Cara, é que assim, falando em termos gerais, para ti tu atingir a técnica de tu pintar uma miniatura, ok, não é tão difícil, sabe? Então, assim, com alguns meses de treino e experiência, tu já vai pintar uma miniatura que com certeza tu vai ter orgulho dela. E ela vai estar bonita, ela vai estar boa, tu não vai ter nenhum problema de colocar ela na mesa. Quem for leigo vai achar foda. Então, eu acho que, baseado nisso, tem tanto para crescer na parte artística que eu colocaria ali um 70-30. Tipo, 30% técnica e 70% a tua visão artística mesmo. A não ser que existem muitas pessoas que elas são como se fosse quase matemáticos da pintura. A pira deles está em efetuar uma técnica da forma mais correta e precisa e impecável possível, e talvez eles nem explorem tanto a parte artística, mas é um gosto pessoal e que daí é o que eu sempre falo lá no início. Tu tem que estar se divertindo. Cara, se tu acha muito difícil, muito chato explorar técnica, vai explorar o que te faz se sentir bem, o que tu se diverte. Aí dali tu vai encontrar teu caminho. Igual tem as pessoas que se divertem na técnica. Tipo, é o desafio, é conseguir fazer aquilo. E aí elas às vezes são 90% técnicas, sabe? Então, mas assim, não é difícil tu já ter um resultado bem aceitável, bem bonito, com pouco tempo de hobby. E você, né, trazendo toda essa questão de inspiração, que você admira artistas, mas você se inspira em outros que são fora do ramo, por exemplo, músicos e outras coisas. Como que você utiliza da inspiração musical para fazer as pinturas? No caso, você sente as emoções enquanto você escuta e você pinta? Ou você utiliza de memórias? Como que você transcreve essas inspirações extra pintura para pintura? Hum, é, geralmente, o que acaba acontecendo é que eu analiso e acompanho, por exemplo, a carreira do artista num todo. Não só uma música específica que me trouxe um sentimento, mas, por exemplo, Post Malone, que começou com um trap bem popular no início, aí foi virando mais um pop mais melódico, e hoje vai lançar um CD de música country. Então, tipo, eu percebo que em todo momento ele manteve ele fazendo outra coisa, e ele se permitiu ser ele fazendo várias coisas, sabe? Então, às vezes, eu vejo isso para me permitir, por exemplo, mudar de estilo a qualquer momento, desde que eu siga a minha verdade artística, assim, a minha visão artística, é muito mais sobre se permitir e entender que a melhor coisa que tu tem para oferecer artisticamente para alguém é tu. É o que tu tem, sabe? É o que tem dentro de ti, é o que tu quer se expressar. Então, é usar isso como um combustível de pintar uma criatura de uma cor diferente, testar muito, sabe? Recentemente, uma miniatura que eu fiz, que ela fez, que o pessoal gostou bastante, foi um. A miniatura é uma águia gigante, assim, aquele pássaro roca. E eu tava nessa pira e eu falei, cara, eu vou fazer um temático dos sonhos. E daí eu pensei, tipo, se eu tivesse sonhando, como ele seria?
Aí eu fui nessa história de um degradê de azul escuro para roxo, quase rosa nas asas. Daí, porque esses dias eu tava vendo um pássaro na rua e eu percebi que ele tinha um degradê na asa. Eu falei, cara, isso eu acho que seria muito bonito numa miniatura. Aí eu pensei, cara, o corpo dele vai ser dourado para ele dar um ar mágico. Então, assim, no fundo a inspiração vem nessas permissões. E não pensar, não existe um pássaro dourado, eu nunca vou fazer um pássaro dourado. Ou, essa criatura no D&D, ela não é desse jeito, ela é desse. Então, a inspiração vem muito mais no se permitir, sabe? E não necessariamente numa música que eu ouvi ou num sentimento que eu tive. No caso, às vezes, quando eu vou escrever uma cena um pouco mais tenebrosa ou alguma coisa, eu gosto, é uma peculiaridade, que, por exemplo, quando eu vou escrever um conto de terror, eu tenho meio que uma playlist que me ajuda a evocar essas sensações, porque aí eu consigo transformar essas sensações no papel. Você utiliza de alguma coisa, por exemplo, puxa, recebi uma pintura, recebi uma miniatura onde o cliente pediu um tom mais de terror, como por exemplo. Você, na hora que você precisa ser mais específico, porque quando é você mesmo, você tem o seu feeling. Mas quando é uma coisa mais específica, né, eu quero que você, por exemplo, o nosso dragão Iverne. Eu queria que você fizesse, pegando até a proposta de sonho, esse dragão com uma pegada tipo pesadelo. Tive um pesadelo e sonhei com esse dragão. Como que você conseguiria, já que é algo mais específico, meio que entrar na vibe da encomenda? Hum, eu não costumo ouvir música enquanto eu coisa. Eu faria mais alguma coisa, tipo, ouviria. Dependendo muito. Deixa eu tentar entrar mesmo no negócio. Por exemplo, tu explicando agora, eu iria atrás de tipo de algum podcast policial, de alguma coisa de mistério, de alguma pessoa falando, tipo, contando alguma coisa, entendeu? Eu não iria tanto para sons, eu iria para palavras, sabe? Então talvez tenha Ilana Kazoy, que é aquela escritora que fez o Bom Dia Verônica, sabe? Que é o seriado da Netflix, que é um livro, puta, a história é um desastre terrível, assim. Então, talvez, sei lá, eu sei que ela tem vários podcasts, então talvez eu ouviria um podcast dela, às vezes antes de pintar, não durante, entendeu? Sei lá, eu ouviria na academia, por exemplo, uma parada meio tenebrosa, assim, pra meio que como se fosse acumular um negócio dentro de mim, eu processar ele da minha forma e daí conseguir tirar ele com as minhas características, sabe? Eu iria mais para esse lado, assim, de como se fosse pessoas descrevendo cenários e não tanto música. Acho que essa parte trilha sonora não me pega tanto, sabe? Você até focando, falando um pouco sobre o cenário, no caso, você, né, apesar de preferência de criaturas, ainda mais criaturas mais pro monstruosas, no caso, quando você recebe encomendas de cenário, ou no caso, a empresa que faz serviço com você também faz você pintar cenário, como que é essa relação sua com os cenários, não com miniaturas propriamente dita? Até hoje, cenários eu só fiz para jogar as minhas mesas de RPG. E foi uma coisa que eu não foquei muito porque dá muito trabalho, muita sujeira. E como eu vi que eu tenho um espaço limitado em casa para arte, então eu foquei muito mais nas pinturas de miniaturas mesmo, até por questão comercial. Mas hoje eu mal pinto cenário nenhum, assim, muito pouco, muito pouco. Aí você costuma usar alguns cenários pré-pronto ou você usa aquele famoso desenho no papel e coloca a miniatura em cima? Cara, então, hoje em dia, eu, que faz parte também da minha visão artística, eu não tenho nenhuma miniatura pintada por mim. Porque eu entendo que no meu processo de criação, quando ela tá pronta, ela não serve mais nada para mim. Eu preciso que ela vá para o mundo e o que me conforta é a ideia de que em algum lugar alguém tá jogando uma aventura e daí
com uma miniatura pintada por mim, e na hora que o mestre colocou, as pessoas gostaram e se divertiram e riram e ficaram tensas, seja lá o que foi, a felicidade quando mataram essa criatura. Então, meio que boa parte da minha visão artística, essa questão de parece que eu crio a obra, de certa forma, ela é um pedaço de mim e ela precisa ir para outro lugar. Então, hoje em dia, eu não jogo RPG com miniaturas pintadas por mim, porque eu não tenho nenhuma. Então, assim, cara, quando a gente vai jogar RPG, é realmente aquele grid branco de MDF, ou eu pego uma miniatura cinza, ou às vezes só umas bases, assim, que a gente tem para fazer, e, e é isso, eu não tenho miniaturas, tipo, ou eu vendi, ou eu doei, ou eu deixo nas lojas para as pessoas usarem nas próprias lojas aqui de Floripa, então acaba que eu não uso mesmo minhas miniaturas. No caso, você diz que você gosta de fazer com que a sua arte seja meio que você faz para fora. Mas, por exemplo, Seja usada. seja usadas. E assim, você teria algum receio de alguém talvez mimetizar o seu estilo ou meio que qual que é a sua relação com, por exemplo, vamos considerar que alguém falou assim, putz, quero começar a fazer, ver o teu estilo e começa a querer meio que mimetizar. Qual que é a tua relação com esse tipo de coisa? Puxa, a minha arte está sendo mimetizada por X ou Y. Cara, eu não vejo nenhum problema, na verdade. É porque copiar, tecnicamente é uma coisa, mas ele nunca vai conseguir ser eu. Então, nesse ponto, eu não vejo nenhum problema. Assim, se o cara gosta do meu estilo, acha legal e quer fazer parecido, ótimo. Tipo, concordamos que esse estilo é legal, tudo bem. E numa visão comercial, eu fico pensando que ele sempre vai estar atrás, porque ele vai estar esperando qual é o meu próximo passo para dar o dele, talvez. Então, assim, de nenhuma forma isso me incomoda. Eu acho ótimo, eu acho que as pessoas têm que fazer mesmo. Eu acho que se der para colocar, se der para pegar o estilo que eu pinto e colocar a tua característica, melhor ainda. Mas se quiser pintar exatamente igual eu pinto, também ótimo. Não vejo nenhum problema. É porque às vezes eu tenho alguns problemas que, sim, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, eu queria fazer uma mentoria com você. Aí ela manda pra mim um texto, fala assim: ah, eu queria que meu cenário fosse assim, queria que você me ajudasse. Aí eu começo a fazer algumas perguntas e a pessoa meio que não responde com todos os elementos, com receio de que futuramente eu pegue o cenário dela e, por ser mais conhecedor, publique antes dela, ou faça coisa assim. Então, eu. Só que eu falo assim, cara, você nunca vai criar alguma coisa 100% autoral. Você pode ter a tua leitura, como você mesmo falou assim, né? A minha leitura dos dragões, a minha leitura da miniatura, a sua leitura de mundo. Então, assim, a pessoa pode até ser, nossa, fez o mesmo dragão que eu. Mas o carinho que você vai disponibilizar em cima do seu dragão é diferente do meu. Mesmo que eu utilize a mesma Aham. técnica. Então eu acho assim, meio triste, porque às vezes fica engavetado. É como se você pintasse, engavetasse, ninguém vesse, ninguém comprasse, ninguém nada, simplesmente pelo medo de, ah, não quero que ninguém faça igual. Cara, eu vejo dois pontos aí muito claros. O primeiro é esse medo de alguém ser melhor que tu, sendo que as pessoas vão ser, e ponto final. Tipo, é impossível tu ser melhor que todo mundo em tudo, sabe? Tipo, cara, eventualmente vai ter alguém que é melhor que eu e que escreve melhor que tu, que pinta melhor que tu, sabe? Tipo, as pessoas vão ser melhores, tudo bem, acontece. E também eu acho que vem um ponto também de uma certa arrogância de achar que tu é muito foda e que, tipo, vão roubar o que tu fez e o cara vai ter sucesso roubando o que tu fez. Mas mesmo que isso seja verdade, já que foi tu que fez, será que tu não consegue fazer outro tão bom quanto? Ou melhor? Então eu penso, nossa, o cara pegou, tipo, eu tenho algumas miniaturas da minha carreira que deram saltos, assim, de visibilidade, de conhecimento e tal, e o Dragão Vermelho é um deles. E, e um dia eu recebi uma mensagem falando, cara, eu trabalho na empresa X
E hoje eu vi os caras usando o teu dragão como referência. E eu falei, muito foda, muito legal. É porque eles podem até, sei lá, se inspirar. Vamos usar o pior dos casos. Eles podem até copiar o meu dragão. Mas eles não vão me copiar, eles não vão. Tipo, beleza, copiou o dragão. Eu já tô na próxima, eu já fiz mais três coisas na frente. E se eu conseguir fazer esse dragão tão bom ao ponto das pessoas quererem copiar, talvez eu vá conseguir fazer outra coisa ali na frente e outra coisa lá na frente. Então, assim, é, eu, eu, sinceramente, não vejo nenhum problema, assim. Eu não acho nem que eu sou tão bom o suficiente, tipo, ao ponto de alguém me copiar e ter mais sucesso do que eu já tenho, assim. Eu não acho, não vejo relação nisso. Eu tenho o mesmo pensamento, porque se. Eu sei que, né, tem gente que fala assim que a- não paródia, mas quando, um imitador, quando ele escolhe alguém, é porque ele admira ela de alguma forma, em algum aspecto, ou se não admira, eu imito a pessoa pela zoeira. Mas se você está gastando seu tempo para mimetizar a pessoa, quer dizer que a pessoa te tocou de alguma forma. Então, assim, se você tem a capacidade de criar algo que tocou a pessoa de alguma forma positiva ou negativa, por isso ela quer repetir de alguma forma, significa que você fez diferença na vida da pessoa de alguma forma. Então, esse medo que eu vejo às vezes da galera tendo, eu acho que às vezes ou trabalha muito em segurança ou um pouco até mesmo nesse egocentrismo que você comentou, porque, cara, se você é tão cabuloso, cresça logo, faz, seja gigante. E Claro, exatamente. né? E se você é muito pequenininho, com medo, tipo, eu não sei, arrisca. Tanto que a minha miniatura, eu até, no vídeo que eu falei sobre o DOF, eu tentei fazer um necromante e acabou virando Nossa Senhora. Porque eu usei um tom de azul, um tom de amarelo, que aparecia muito mais a padroeira do que realmente um necromante. E no final das contas, eu fiquei tipo, levemente magoado, tipo, putz, né, poxa, mirei no necromante, acertei na Nossa Senhora. Mas depois, no final, alguns colegas na zoeira falaram: ah, mas se for um necromante daltônico, pô, faz sentido. E se for um necromante que se converteu, pô, faz sentido também. Então, no final das contas, de uma tristeza virou um NPC daltônico engraçado que a galera, quando eu coloco ele na mesa, a pessoa fala: já sabemos, é aquele necromante daltônico. E já entra na piada, as galera já faz, então, de um fracasso inicial acabou virando uma piada interna que, no final das contas, eu gostei do resultado. Porque fracasso também é arte, né? A gente tem que lembrar disso, assim, que às vezes a gente fica muito preso nos acertos e às vezes, entre aspas, né, o fracasso também é uma forma de arte. O deu errado também é uma forma de arte e, e vai depender muito do teu sentimento perante aquilo e daquela leitura, entendeu? Porque talvez o necromante não pintado perfeito não traria a mesma sensação dessa piada do necromante que se converteu do necromante daltônico. Então, tu traz sensações para a mesa com a tua arte de uma coisa que, entre aspas, era um fracasso, mas na verdade continua sendo arte igual e serve o mesmo propósito, sabe? Sim, eu acho legal porque eu até tive uma discussão uma vez com a minha ex-orientadora que, tipo, eu tava fazendo diversos testes no mestrado e, puta, dava erro, dava erro, dava erro, dava erro. Aí eu fiquei, tipo, super chateado porque eu fiquei, tipo, quase 7 meses só efeito negativo, efeito negativo. Aí eu fui falar com ela e falou assim, Rafa, pensa, você já encontrou 35 justificativas para dizer que isso não é aquilo. A gente ainda não bateu o martelo no que é, mas a gente tem certeza que não é essas 35 coisas. Então, a ciência também funciona tipo, você não precisa só provar o que é, você também tem que provar o que não é. Então, eu acho que a arte é tão sensível que o que, que é um erro? O que, que é um acerto? No caso, talvez pro meu primo que é daltônico, ele possa bater o olho e falar assim, pô, que necromante foda. Então, assim, pra ele, o meu erro, na verdade, foi um acerto, porque se eu tivesse feito com as cores certas, ele viria com outras cores e acharia estranho. Então, eu acho legal
esse quesito interpretativo, porque eu vejo muita gente querendo muito acertar e não tem essa que você comentou já e reforçou bastante, que é o permitir. Porque o permitir-se, erros viram acertos, acertos viram erros, Uhum. e essa evolução que eu acho mais legal. Sim, claro. E que eu acho também que muitas vezes as pessoas acham mesmo, porque vem aquele monte de miniatura pintada e acham que não erra em nada, sabe? E várias vezes quando o cara vem e fala, putz, tentei fazer isso aqui igual que tu fez, não consegui. E aí volta e meia eu mando foto, falo, ó, eu tenho aqui, olha quantas miniaturas, entre aspas, feias eu já pintei pra chegar nessa. Tipo, olha quanto eu errei. Mas eu não tô postando as que eu não gostei, normal. Mas eu sempre deixo claro que existe esse caminho, que eu e nem ninguém acerta de primeira tudo. E então eu acho que é bem por esse ponto, assim, eu acho que é muito mais, principalmente nesse ambiente de interpretação do RPG, é muito mais sobre o significado que tu dá para o negócio do que sobre acertou, errou, o necromante ficou bom, ficou ruim, a própria pincelada tá borrada, não tá. Claro que existem algumas técnicas que tu traz uma estética mais refinada para a peça, mas eu não acho que isso deveria ser impedimento para tu deixar de se divertir com a atividade, sabe? Tanto do RPG, quanto da miniatura, quanto de sentir orgulho de tu ter pintado essa miniatura e colocar lá na mesa para jogar todos esses pontos. Eu acho isso muito legal, essa construção, porque mesmo que eu tenha mais de 500 vídeos no canal dizendo não, porque você pode usar a técnica X e Y e tudo mais e tal, sempre vai acabar com a máxima. Qual que é a história que você quer contar? Porque muitas vezes eu recebo, às vezes no privado, assim, do tipo, ah, Rafa, mas eu tava no meio da construção da minha cidade, eu vi o seu vídeo falando sobre pontes, aí eu já comecei a fazer ponte, aí eu vi o seu vídeo sobre torre. Eu falei, tá, beleza, cara, mas calma. Na tua cidade, faz sentido ter uma ponte? Ah, nem tanto. Então não precisa se debulhar na técnica e pesquisar arquitetônica, não sei o que, papapá. Se você não precisa para aquele momento, ah, futuramente quero fazer uma cidade tipo, sei lá, que tem uma ponte, né, por exemplo, Florianópolis com o continente, então eu tenho que fazer uma ponte, eu queria fazer uma ponte fantástica diferenciada. Beleza, aí você vai no meu vídeo, estuda e faz tudo mais. Então, às vezes eu sinto que a pessoa, antes de começar, ela começa a querer se proteger de tantas coisas que no final ela fica pensando, não nasci para isso porque eu preciso saber isso, 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 isso. Cara, não, você precisa saber primeiro o que você quer e para onde você quer ir. Depois disso, técnica, tecnicismo e tudo mais, uma hora você vai ter. E às vezes, por Claro. exemplo, até que você comentou, ah, não consigo fazer a técnica metálico não metálico. Mas para as primeiras 60 miniaturas que você vai pintar, os monstros têm armas? Não. Então você não precisa necessariamente começar a treinar uma técnica que você não vai usar por agora. Se talvez seria mais interessante você começar a aprender talvez uma luz e sombra, ou às vezes um reforço da vípara do músculo, ou às vezes um rachadinho ou um degradê. Então acho que às vezes também vale a pena você pensar, beleza, quero entrar na técnica, mas qual técnica você acha mais interessante para aquilo que você tá? Né? Acho que é esse Aham. ponto. É, justamente, por exemplo, existe a tinta metálica. Então tu não vai deixar de pintar uma espada porque tu não sabe o não metal metálico. Mas a estética que tu vai dar para uma peça é muito diferente, entendeu? É claro, não vou falar que é um capricho, mas é uma, como se fosse uma ferramenta a mais que tu tem no teu kit para exemplificar aquela estética. Eu realmente acho muito bonito essa estética. Então, quero aprender? Quero, mas por enquanto não cabe na minha vida sentar e estudar isso para, tipo, pro retorno que eu vou ter, ainda não cabe. Então, por enquanto, eu vou explorando outras técnicas, vou explorando a minha arte de outro jeito, até o momento que eu sentir que eu preciso explorar a parte técnica dela novamente, e daí eu volto meio que nesse ciclo infinito de técnico criativo, assim. E por acaso você teria em mente aí
qual é a miniatura que você tem mais orgulho? Que você fala assim, nossa, essa aqui, puta que foda. E tem alguma que você fala assim, puxa, se você. Não que você esconde, mas você fala, nossa, se eu soubesse fazer X ou Y, teria feito diferente. Meio que a preferida e a menos preferida? Hum, eu tenho, por exemplo, meio que preferida, eu não vou ter. Deixa eu pensar assim. Tem várias que eu não gosto. Isso é verdade, assim, várias que eu não gosto. Tanto porque eu acho que ou eu errei de diversas formas. Por exemplo, pintei ela muito rápido porque eu queria gravar um vídeo logo e o resultado ficou ruim. Ou não estava a fim de pintar e mesmo assim me forcei a pintar, que é uma coisa que acontece muito e não ficou bom também, mas hoje eu já estou aprendendo a conseguir manter uma qualidade mesmo quando eu não estou muito afim. Mas de preferida, eu acho que sim, eu acho que eu tenho uma que eu tenho um apreço por ela, que foi uma das, bota ali, primeiras miniaturas assim que eu senti que eu pintei ela muito bem, que é um Papai Noel. Eu fiz uma leitura, que foi assim, no ano de 2023, tava ali o comecinho do Instagram, tinha tipo 200 seguidores. Eu, eu meio que fiz um resumão do meu ano numa miniatura. Por exemplo, foi uma empresa parceira que me enviou a miniatura. Eu tentei colocar todas as técnicas que eu consegui, que eu sabia. Foi no fim do ano, foi numa temática de Natal, que é uma época do ano que eu gosto muito, toda a estética do Natal, neve, Papai Noel, vermelho, verde, luz. É uma estética que eu gosto muito. E aí eu fiz um concurso onde as pessoas fariam uma ficha de D&D nível 20 de como seria o Papai Noel se ele fosse um herói de D&D. Então, multiclasse e a explicação por que que ele seria mago com artífice, ou se ele seria. Enfim, tiveram várias fichas. E daí eu escolhi a que eu achei mais criativa, que eu achei mais interessante, e daí a pessoa ganhou essa miniatura. Então, acho que essa é uma miniatura que eu tenho um carinho muito grande por ela, assim. Também foi uma miniatura que eu foi a primeira vez que eu experimentei uma pintura de pele mais realista e que eu fiquei feliz por ter conseguido fazer. Então, acho que por diversos motivos, assim, eu acho que essa é a miniatura principal, assim, que eu mais tenho um carinho por ela. Você falou sobre, às vezes, pintar sem vibe, mas também eu lembro que quando a gente estava conversando lá no DOF, por exemplo, vou. Uma empresa pediu para fazer, por exemplo, um board game do tipo, sei lá, um Zombicide da vida, que você precisa fazer uns 15 zumbis. Como que você consegue lidar, às vezes, com, por exemplo, variedade? Ou, no caso, meio que você chuta o pau da barraca mesmo e fala, vou pintar todo zumbi de verde mesmo que se dane? Ou você trabalha tentando brincar com essa diversidade? Como que você lida com, por exemplo, estou aqui na minha frente com 5 zumbis e agora, para não fazer tudo igual, como que você lida com essa quantidade barra diversidade? Bom, sempre se né, partindo que veio tipo o briefing da empresa que eu vou fazer como eu quiser. Que se eu fizesse todos verdes, não tem problema para eles. Mas também eu posso variar, porque às vezes vem o pedido de eu quero todos com a mesma pele, ponto final, sabe? Mas o que eu faria, eu iria variar primeiro entre de 3 a 4 tom base e tentaria fazer alguma modificação em cima dessas bases. Então, por exemplo, eu faria um verde mais pálido, e daí no verde pálido eu adicionaria sujeira, sangue, hematoma, queimadura. Aí no verde mais escuro, mesma coisa.
uma sujeira mais voltada para um vômito e não tanto lama, ou um sangue mais velho, um sangue mais escuro e não um sangue fresco. Eu adicionaria elementos que talvez a cor da pele passe despercebido, porque eu levo a atenção do cara para outra coisa, sabe? Eu levo a atenção dele, por exemplo, para roupa, que eu faço de uma forma que mesmo se todas as peles estiverem iguais, isso não vai ser uma coisa tão chamativa. Eu vou dar um jeito que a miniatura pareça ser diferente. É basicamente isso, assim, que eu vou por esse lado. É que às vezes é um tanto complicado, principalmente porque não que quando você tem que fazer muitas coisas iguais, mas eu vejo, por exemplo, que a galera fica falando, ah, não, porque o chat GPT vai roubar os artistas e tudo mais, né, o local dos artistas. Só que é engraçado que às vezes eu peço para ele fazer, ah, faça um textinho de 100 palavras sobre um deserto. Aí ele faz. Aí futuramente eu peço para ele fazer um textinho sobre uma floresta. Aí ele faz. Só que chega uma hora que você percebe que começa a ficar um pouco igual. No caso, sempre tem uma donzela indefesa ou um bicho malvado. Então eu acho que o ponto do artista também está em interpretar em cima dos detalhes que fazem a diferença conceitual. Porque se for parar para ver, o Legolas é um elfo, nós temos o Dobby é um elfo, então existem diversos elfos e cada um reinterpreta em cima daquilo que está fazendo. Então, acho que o chance do artista também é você conseguir, do mesmo jeito que você comentou, ressaltar os detalhes, tanto da personalidade sua, quanto daquilo que a miniatura pede, e essa brincadeira de reinterpretar em cima da diversidade. E nesse ponto também, eu acho que o maior desafio é, é tu ter paciência hoje em dia. Porque o que eu enxergo, né, que é a minha arte. A minha arte é o seguinte: a primeira coisa, eu tenho que explicar para as pessoas quem sou eu. E baseado nelas entenderem quem sou eu, elas vão entender o que é a minha arte. Só que isso leva um tempo para as pessoas entenderem quem tu é, se acostumarem com quem tu é. E daí, a partir daí, elas vão começar a entender o porquê que tu existe desse jeito, porquê que as tuas criaturas são dessa forma, porque tu sempre vai estar lembrando elas que, na verdade, é tu em miniatura. É tu em pintura de miniatura. É tu em criação de roteiro. Entendeu? Então, por isso, quando alguém fala, alguém vai te copiar, eu falo, como? Se sou eu ali, tipo, ninguém é igual a mim, ninguém é igual a ti. O que o cara pode fazer é pegar as técnicas muito parecidas e fazer ele num estilo parecido com o meu. Mas nunca vai ser a minha arte, nunca vai ser do meu jeito, e ele nunca vai conseguir produzir exatamente as mesmas coisas que eu estou produzindo. Então, essa parte da releitura das coisas, eu acho até legal, sabe? Tipo, é, eu vou ser bem sincero contigo, eu ainda não tenho uma opinião muito bem formada sobre essa história de inteligência artificial com arte, chat GPT. Eu já ouvi os dois lados, tem pontos que eu concordo dos dois lados. Confesso também que eu não parei muito para tentar ter uma opinião, assim, eu vou acompanhando as notícias, sabe? É, uso pouco também, vou ser sincero, não tem tanto serventia assim. Para pintura não tem serventia, né? Na minha arte, mas eu vejo muito isso, assim, que até a própria escolha que tu vai fazer do que tu escreveu na inteligência artificial para ela te responder já diz um pouco sobre ti. E o que eu vejo que acontece é a galera pega isso como base e modifica para criar o seu, sabe? Então, às vezes, até num ponto, eu fico na dúvida se a gente não está democratizando muito mais algumas coisas, mas também eu entendo completamente a parte da geração de imagem que ela usa trabalhos já feitos de outros artistas. Então, para mim, eu ainda não, tipo, eu concordo com partes, discordo com outras,
Mas eu acho muito legal essa parada da releitura, de entender, de tu se conectar com a tua arte e tu fazer a tua história, que é tua ali, sabe? Eu acho isso muito interessante, assim. E você fala sobre, né, gostar de criaturas. Tem alguma criatura de D&D que você ainda não pintou, mas fala assim, puta, se eu recebesse uma miniatura dessa criatura seria top porque eu ainda não pintei e eu curto pra caramba? Ah, cara, com certeza. É que eu tenho um ponto muito importante também, de que eu não pinto qualquer escultura, entendeu? Eu tenho que gostar do modelo. Não é porque a criatura é uma criatura X que eu vou pintar ela. Eu tenho que, querendo ou não, o resultado da minha pintura depende muito de como foi feita a escultura. Então, por exemplo, hoje, uma criatura que eu gosto muito, mas eu nunca pintei uma escultura dela que eu gostasse, é o dragão azul. Com certeza. Eu acho que hoje o que tem no mercado de dragão azul, ou eu não gostei da estética, ou é tudo muito parecido. Eu gostaria de pintar um dragão azul um pouco diferente na questão de posição, na questão de proporções, e eu ainda não tive essa oportunidade. É, mas fora um dragão azul, eu, eu não pintei, mas eu vou pintar esse domingo, que eu vou dar um workshop, que é um Triente, sabe? Aquela árvore meio barbárvore, assim. Gosto muito dessa criatura, jogo muito com ela. É, mas fora. Eu acho que esse dragão azul é o principal, assim, que eu ainda não tive essa oportunidade. Mas de resto, assim, eu já fiz quase tudo. Beholder, Mantícora, Quimera, dragões, ogro, bestas todas, lobo, urso. É, eu acho que. Até deixa eu dar uma olhada assim. Não, não tem nada. Eu acho que é o dragão azul mesmo. Eu diria o dragão azul. E no caso, por exemplo, é, você fica, né, você fala, por exemplo, de D&D, mas, por exemplo, se por acaso, seja por pedido ou por entrega, se você recebesse alguma criatura cutulesca ou alguma coisa mais do Pathfinder ou do, por exemplo, do Skyfall, do Pedroca ou de algum outro que é RPG, mas não necessariamente D&D, existe algum certo tipo de aversão ou é que nunca chegou pra você? Por exemplo, um Cthulhu assim. É, tudo que tiver dentro da fantasia medieval é a minha praia. Terror, assim, meio que ordem paranormal. Eu descobri que eu já pintei muitas peças que as pessoas usaram para jogar ordem. Então eu também faço. Mas realmente, tipo, futurismo eu não curto. Não, daí por não curtir, não tenho referência, não me divirto fazendo, nunca fui atrás de pegar os elementos, não consumo conteúdo disso, então não é nem sobre talvez não quero fazer porque eu não gosto. É que eu acho que eu nem tenho habilidade suficiente para fazer um trabalho bom e capaz de eu nem gostar de fazer esse trabalho porque não é a coisa que eu consumo, assim. Então, tipo, eu tenho até um pouco de piada com os amigos e falo, cara, botou espaço, botou na vizinha, eu já me perdeu, sabe? Tipo, realmente, eu não assisti nenhum Star Wars, o que eu sei de Star Wars é de cultura pop, assim, eu sei que tem sabre de luz, tá ligado? Sei que é o Darth Vader, mas não me pega, assim, não me pega Star Trek, não me pega nada futurista, assim. É muito mais pra essa parte de horror e mais lá no Senhor dos Anéis, entendeu? Cara, e assim, a gente tá aqui já, eu poderia fazer mais uma porrada de perguntas, mas eu acho que o legal de uma entrevista boa é que a vontade de querer voltar mais algumas vezes. Então, eu vou fazer então agora um bate-bola, onde eu faço uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier na tua cabeça. Beleza? Ah, Então, beleza. dentro de um universo D&D medieval, qual é a Uma classe... palavra só? Não, calma. A pergunta é, Ah, dentro da classe medieval RPGística, qual que é a classe que você mais gosta de jogar? Ranger.
Dentre Primeiro. as. Ranger sempre. Uhum. E entre as raças, qual é a que te mais. Cara, eu gosto muito de humano, esse é o problema, mas se não for humano, pra não ser orc. Existe alguma classe que você fala. Jogaria se fosse necessário, mas não sou muito fã dela. Tiflin. E tem alguma classe específica, tipo um paladino, um guerreiro? Ah, não gosto de jogar de magos de forma geral. Então, mago, bruxo, feiticeiro, não me pega. Né? Apesar que você comentou do dragão azul, mas qual criatura de D&D você acha a mais legal? Ah, daí criaturas de D&D que eu acho mais legal. Ahn, cara, o dragão negro, eu acho que dos dragões é o meu preferido. Mas também eu tenho uma pira muito forte com o Tarrasque. Assim, com toda a mitologia em cima. Tem alguma criatura que você gosta, meio que tipo um guilty pleasure, ou uma criatura que meio que tipo, é meio subestimada? A Kobold. Eu gosto de Kobold. Acho massa. E eu estou começando a adentrar nesse mundo de miniatura, de pintura de miniatura. Qual que seria a dica primordial que você daria para mim? Cara, ia ser se diverte. Mas eu sei que é muito amplo. Então eu diria se diverte e não gaste muito dinheiro. Compre as coisas baratas. Eu diria, compra tinta barata, pincel barato, uma miniatura que tu goste e se diverte. Então, pessoal, esse aqui foi o Pits. Espero que vocês tenham gostado. Antes da gente meio que encaminhar para o final, rapaz, esse é o tempo. Faça o seu jabazinho. Bom, eu sou o Pits, meu Instagram é pits.paints, sou pintor de miniatura de RPG e, bom, tenho algumas encomendas ainda abertas para esse ano. Para quem é de Florianópolis e região, eu dou workshop presencial basicamente toda semana. E se você tiver um grupo de amigos e quiser que eu viaje um pouco, não muito longe, para dar um workshop para vocês, eu também estou pensando nessa possibilidade. Mas no mais, me acompanhe no Instagram. Tem sempre um vídeo toda semana mostrando uma miniatura que eu pintei. E eu acho que é isso. Eu acho que basicamente o Instagram é onde tu vai ver todo o meu trabalho. E é isso aí. Então, maravilha. Vou deixando aqui, apesar de que entre no perfil dele, dá uma vasculhada, veja as artes, vai nas mais antigas, mais recentes, vê as diferenças, curta aquelas que você mais gostar, curta todas, porque todas são lindas pra caramba. Comente lá em qual você mais gostou. E, novamente, Pits, muito obrigado pelo seu tempo que você disponibilizou com a Obrigado gente. pelo convite. Foi muito gostoso, espero que você tenha gostado também e chamarei mais vezes para a gente continuar batendo papos mais viajantes e mais a esse ponto. Então, muito obrigado. Com certeza, obrigado. E só chamar aí que a gente aparece aí de novo. Então, beleza, pessoal? Usem a das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!